No episódio de hoje, vamos falar dos 2 últimos jogos do América no Campeonato Mineiro e a expectativa para o primeiro clássico do ano na semana que vem. Santos Americanos. Seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César, do perfil Decas Web, e junto com o Marcão do Castelo vamos começar comentando os 2 últimos jogos do América no Campeonato Mineiro, um empate decepcionante contra o Itabirito e uma vitória que poderia ser mais elástica contra o Uberlândia, né, Marcão? Fala, César, Decas Web, torcida do América Futebol Clube. Difícil foi gravar esse episódio, César. Difícil foi gravar esse episódio, porque os jogos do América, teoricamente, contra o Itabirito deveria ser mais fácil, mas contra o Uberlândia, pelo menos na minha percepção, na minha avaliação, muito tranquilo. Muito tranquilo. E tem alguns pontos positivos, obviamente, que a gente pode, ao longo do episódio, trocar uma ideia, até para vislumbrar a partida contra o time do Barro Preto e, obviamente, como bons torcedores do América, alguns pontos negativos também que ainda nos preocupam. Mas em termos de resultado em si, contra o Itabirito, apesar do mando de campo cedo, o Itabirito era para a gente ter vencido, na minha opinião, era obrigação ter vencido. Contra o Uberlândia, com algumas modificações ali, né, com a entrada do Júlio, que eu gosto muito do futebol do Júlio, não inventa, joga sério. Com o Renato Marques efetivamente assumindo a posição de titular, né? Contra o Itabirito ele já era titular, mas eu quero dizer que tendo uma sequência de 2 partidas consecutivas como titular, mais solto. Então, campanha nesses 4 primeiros jogos, 3 vitórias, 1 empate, 14 gols marcados e apenas 1 sofrido. É aquilo que a gente comentou, César. A defesa, que foi o nosso calvário ano passado, levou 1 gol apenas. Mas a gente enfrentou adversários bem limitados tecnicamente. É impressionante como é que o Campeonato Mineiro é um campeonato, infelizmente, pouco competitivo, César. E aí, contra o Uberlândia, bateu aquele déjà vu, né, cara? Vendo Giovani, Sabino, cara. Sabino com o penteado do Bob Marley, inclusive foi adversário do Bob Marley esses dias, né? E o Felipe Conceição com aquele ânimo, né? Então, eu queria ouvir um pouco mais de você, mas tem alguns pontos positivos que, para o jogo contra o time do Barro Preto, a gente pode potencializar e arrumar o meio de campo, que é o ponto negativo ali, de novo, né? Porque o homem de terno realmente manteve a média, César. A média baixa. Tem várias coisas que você falou aí. Primeiro, o seguinte: o América, teoricamente, fez nesses 4 primeiros jogos os 4 jogos mais fáceis dessa primeira fase do Campeonato Mineiro. Enfrentou Pouso Alegre, Ipatinga, Itabirito e Uberlândia, sendo que dos 4 jogos, 3 ele fez em casa. A decepção, quando a gente fala decepção do jogo contra o Itabirito, é justamente porque ele jogou em casa, mesmo o mando de campo sendo do adversário, com o charanga do adversário, um bom número de torcedores, né, do Itabirito. Mas o mando de campo, na teoria, era deles, mas era o América, jogando em casa, num estádio que está acostumado a jogar, com a sua torcida também. E os próximos 4 jogos são os 4 jogos mais complicados, vamos dizer assim, né? Nós temos 2 clássicos, temos o jogo contra o Vila Nova e temos o jogo contra o Tombense, que até pouco tempo atrás estava na Série B, né? É um time já mais encorpado, vamos dizer assim, né? Já mais acostumado com a Série B, com o Campeonato Mineiro, fez boas campanhas, embora não seja o time mais forte hoje do Campeonato Mineiro. Então, quase que a obrigação era do América ter vencido os 4 primeiros jogos. Jogou em casa em 3, pegou 4 adversários fracos. Então, quando a gente fala o empate decepcionante contra o Itabirito, é justamente por causa disso. Entrando no jogo contra o Itabirito especificamente, né, o América teve o primeiro time que criou dificuldades para ele, com uma marcação mais forte, uma marcação mais adiantada, e isso foi praticamente o jogo todo, enquanto o time adversário teve fôlego para fazer isso, porque nenhum time consegue fazer isso nos 90 minutos, praticamente, né? Enquanto eles tiveram fôlego, a América passou apertado e até os 20, 25 minutos do primeiro tempo, Itabirito tinha a maior posse de bola, e não era posse de bola daquela que fica zagueiro tocando para zagueiro, como o América tem feito em alguns jogos, fez contra o Uberlândia, inclusive. É posse de bola mesmo, né? Tentando atacar, e o América ficou preso. E o meio de campo do América totalmente perdido nesse jogo, especificamente. O Cauã poderia ter alterado pelo menos um no meio de campo,
Felipe Azevedo também jogando muito mal. E ele voltou para o segundo tempo com a mesma formação e o América foi equilibrar o jogo à medida que o Itabirito foi cansando, embora você olhando os melhores momentos da partida, você vai ver que o América criou muito, mas não jogou bem. É uma coisa até meio incoerente, né? Contrassenso, né? Você criar muitas chances de gol, mas jogando mal. Foi o que o América fez. Mais uma vez, o Cauã demorou para substituir, não dá para entender porque contra times adversários fracos ele está demorando tanto para mudar o time. E só para fechar esse assunto, o Itabirito, né, no final da partida ele falou que era esperado o terceiro jogo, o time ia cansar mesmo e tal. Pô, mas se ele sabia que isso ia acontecer, era esperado, por que ele não mexeu mais cedo? Para que esperar o time esgotar, início de temporada? O América tem um meio de campo centenário, não sei se vocês já observaram. O Juninho tem 36 anos, o Moisés tem 35 e o Alê tem 32 ou 33. São 3 jogadores já com uma idade avançada, por mais que eles tenham cuidado da parte física deles, são jogadores já mais velhos que não aguentam um ritmo pesado, como o Itabirito colocou, principalmente no primeiro tempo, na marcação, agredindo o time e tudo mais. E agora, falando um pouquinho sobre o jogo de Uberlândia, Marcão, estendendo um pouco mais, foi um jogo tão tranquilo que o América poderia ter feito mais gols. Não estou falando que ele jogou mal, mas jogou muito tranquilo. É lógico que a gente ficou um pouco mal acostumado, como você disse, né? Ganhou 2 partidas de 6 contra um adversário tão fraco. A gente imagina que o time vai dar outra goleada. Que não fosse de 6, né? Podia ser de 3, porque o Moisés perdeu um pênalti, mas podia ser de 4 ou de 5. O Jacaré também perdeu um gol incrível, né, no lançamento do Moisés. E o Felipe Conceição, eu achei engraçado que após a partida ele deu uma entrevista falando que o time do Uberlândia encarou a América de igual para igual, que faltou um pouco de confiança para empatar o jogo. Então, pô, realmente o Felipe Conceição está vendo uma partida totalmente diferente da nossa e talvez seja por isso que ele está no Uberlândia, né, Marcão? O nosso gestor disse que nós temos o poder de lançar para o mercado e criar grandes treinadores. Felipe Conceição foi um deles. Mas falando no jogo especificamente, concordo com você, jogo tranquilo, muito tranquilo para o América. Se apertasse mesmo, ele tinha feito mais gols. Primeiro tempo, curioso, né? No primeiro tempo que a gente fez 2 gols, eu achei meio sonolento assim, o jogo, sabe? Muito toquezinho para trás, voltando a bola para trás. E aí, galera, é opinião pessoal mesmo, assim. Eu gosto de jogo para frente. Muito toquezinho não é um estilo de jogo que eu gosto. Até o tal do tic-tac lá da Espanha, aquela seleção que foi campeã, inclusive, do mundo, é um jogo chato, assim. Eu não gosto desse jogo muito tocado. Eu gosto do jogo para frente. Então, no primeiro tempo, achei o América muito nesse toquezinho, em que pese a tabela do Juninho com o Renato Marques, que foi um golaço, ao meu ver. E aí você vê como é que o Renato Marques é um jogador diferente. Fez um gol também, que mostra a calma, a categoria dele, não desistiu até empurrar a bola lá quando ele chapelou o goleiro, vamos dizer assim. E gostei, esse é um dos pontos positivos que eu queria citar, é o Renato Marques, assim. Mastriani já saiu e ele assumiu a camisa, tipo assim, ô Brenner, fica esperto, porque essa camisa aqui você vai ter que suar bastante, porque eu tô fazendo meus gols. Inclusive, na hora do pênalti, eu acredito que ele deveria ter batido o pênalti até para chegar ao 4º gol. Aí tem a questão do Moisés, a questão do ano chinês e tudo mais, bateu uma displicência danada, né? Porque o Moisés, que tem melhorado a cada jogo, que eu não vou criticar, óbvio, né? Fez 2 lançamentos perfeitos, chutando, jogando um pouco mais à frente do que nos jogos anteriores. Gostei da partida do Moisés, só a questão do pênalti que eu achei que ele foi bem displicente ao bater. Agora, no ponto positivo, o Renato Marques, obviamente, o Júlio, que eu acho um jogador que não joga sério, não é ao contrário do Éder, que vai ali no meio de campo matar a jogada e sempre toma cartão amarelo. O Marlon mantendo a regularidade positiva dele, muito bem no ataque. Eu achei que o Fabinho poderia ter sido mais bem explorado. O Jacaré, pelo menos no primeiro tempo, o Jacaré foi muito explorado, acionado, e o Fabinho pouco. E no segundo tempo você vê que quando o Fabinho foi acionado, mais vezes ele gerou perigo de gol. E curioso, assim, achei o segundo tempo divertido, é um termo que minha filha gosta. O segundo tempo foi mais gostoso de assistir, até por conta da expulsão também do goleiro.
e o Uberlândia também teve que vir para cima do América, teoricamente para cima, e o América, teoricamente, o nosso contra-ataques, né? Quando o Uberlândia vinha para cima e produziu muito pouco. Então, em termos de ponto positivo, eu vejo o Renato Marques, o Júlio e o Benítez. O Benítez é impressionante, pouquíssimo tempo, porque ele já entrou ali aos 40 ou 30, alguma coisa, 39 minutos, mas teve um acréscimo aí de 12 minutos. Impressionante, o Benítez com pouco tempo, ele deu 3 toques na bola, ou 4 toques, colocaram os caras na cara do gol, assim. É impressionante, impressionante. E não posso esquecer, o Felipe Amaral, né? A gente não está acostumado com o volante no time, umas 2 vezes ele vem numa disposição para tomar a bola. O primeiro volante é isso, César, e o torcida do América. Vocês estão cansados de saber, primeiro volante é isso. Tem que saber marcar, correr para recompor o time, defender, dar bicudo. Não é igual o homem de terno, né? Então, se o Felipe Amaral, no pouco tempo também que entrou, e por ser muito jovem, ele tem um vigor físico grande, isso abre uma possibilidade, já pensando em Série B e no próximo jogo, que a gente vai comentar mais para frente um pouquinho, de que essas peças têm valor, sabe? Então, ponto positivo, óbvio, a vitória. Não levamos gol, mas sem muito susto. Renato Marques, Felipe Amaral e a entrada do Benítez. Esses são e o Marlon também. O que poderia destoar um pouco desse último jogo, César, é o Fabinho, que foi pouco acionado, poderia ter sido mais acionado. O Jacaré, até por ter sido muito acionado, teve uma hora que ele cansou, ao meu ver. E o nosso amigo, né? Você sabe de quem que eu tô falando, César. Ele é muito difícil, muito difícil. Haja terno, viu, César? É uma alfaiataria inteira, né? Para ele, né? O Fabinho, eu discordo um pouquinho de você, Marcão. Eu acho que ele não foi pouco acionado, eu acho que ele foi pouco participativo. O Jacaré, embora tenha se esgotado, e com razão, porque ele correu muito, ele participou do jogo o tempo todo, o jogo todo. Ele correu o campo, ele voltava para ajudar na recomposição, na saída da bola. Teve uma oportunidade, pelo menos, que ele veio até o meio de campo pegar a bola, ele viu que os zagueiros estavam com dificuldade de sair com a bola, ele foi até o meio de campo, muito participativo. O Fabinho, eu estava vendo pela televisão, ele foi ser citado na transmissão mais ou menos aos 15 minutos do primeiro tempo. Parecia que o América estava jogando com 10. Tá certo que talvez o América tivesse, de uma forma exagerada, jogando mais pelo lado esquerdo, mas ele pelo lado direito também, ele não estava fazendo muita questão de participar do jogo, ele não estava procurando o jogo. E ele, que eu tinha achado que tinha feito uma boa estreia, o primeiro jogo dele eu gostei muito. Nos seguintes, né, contra o Itabirita no jogo que ele passou mal, mas eu achei que o Fabinho tá devendo, né? No terceiro jogo dele, eu acho que criou-se um contraste muito grande entre o que o Jacaré está entregando e o Fabinho, né? O Jacaré, no primeiro jogo, como eu comentei anteriormente, não foi bem, mas a partir daí é o cara que está participando, está lutando, tá se esforçando, né? E o Fabinho, se jogar essa bola que ele está jogando, é preferível insistir com o Adson, com o Varanda, né? Com outros jogadores que também são jogadores de lado e são rápidos, né? Quanto ao Moisés, né? Ele fez a melhor partida dele, reconhecidamente por ele mesmo. Fez uma partida que ele encontrou os espaços, né? Lançou muito bem, não só no lance do gol do Renato Marques, como esse lance que eu já citei, que o Jacaré perdeu cara a cara com o goleiro. Jogou muito bem, mas jogou mais solto, né? Enquanto o Itabirita ele não teve esse espaço todo. E, na verdade, o meio de campo do América naquele jogo, ninguém jogou bem. Merecia os 3 terem saído. E comparando um jogo com o outro, né? O Juninho, por exemplo, que eu achei que jogou bem contra o Uberlândia, contra o Itabirita, ele teve muito mal, muito apagado, muito perdido dentro de campo, vamos dizer assim, né? Sem se encontrar, mas muito em virtude da marcação do Itabirito. E aí, até puxando um pouquinho, já pensando aí no clássico que nós vamos ter, o Cauã demonstrou ter tido uma dificuldade para entender o jogo do Itabirito, para mudar taticamente a equipe, fez as substituições tarde, como fez também tarde contra o Uberlândia, né? Você citou aí que o Benítez entrou, já era 40 minutos do segundo tempo. Por sorte dele, né? Teve um acréscimo ao final do jogo maior, né, para ele poder jogar. Mas não faz muito sentido você demorar tanto tempo para entrar com os jogadores, uma partida que você está vencendo de uma forma tranquila e com muita gente para mostrar serviço, né? O Felipe Amaral podia ter entrado mais cedo. O Benítez, o Varanda, até porque os outros jogadores que saíram, né? Estavam mal, né? O Rodriguinho também entrou,
o Daniel Borges entrou por precaução, segundo o Cauã, mas eu acho que o Cauã podia dar a oportunidade. Eu queria ver o Gustavinho, eu sei que muita gente não gosta do Gustavinho, queria ver o Gustavinho com mais tempo na média. É possível que em um ano de Grêmio ele não evoluiu, né? Ele não pode ser útil ao América. O Júlio só jogou porque o Éder teve uma sinusite, né? Então, eu acho que tem que aproveitar mais, tem que rodar mais. Ele falou que a ideia é rodar nos próximos jogos, rodar mais o elenco. Pô, mas justamente agora, nos 4 jogos mais difíceis, é que você vai rodar o elenco, né? Era para ter dado oportunidade para os novos, né? Para os novos nomes, né? Os que voltaram, nessas primeiras partidas que a gente já imaginava que seriam mais fáceis e realmente foram, né? Então, nós vamos ter agora aí uma sequência de jogos, né? Entre jogos, o Mineiro ainda tem a partida contra o Maringá. Então, a gente precisa dar mais oportunidade, ou precisava ter dado mais oportunidade nas partidas anteriores. E falando em artilheiro, você falou do Renato Marques, eu vi o YouTube, né? Não é DVD mais, o YouTube do Brenner jogando pelo time lá do Peru e também jogando para os outros times que ele já esteve pelo Brasil. E eu achei, assim, tem muito tempo que eu não vejo o Brenner jogar, né? Mas eu achei que ele tem uma variedade grande de jogadas a Repertório. gol, um repertório, né? Gol de cabeça, gol de voleio, gol de cavadinha e tal. Então, acho interessante isso porque, como eu comentei, ou nas 2 primeiras partidas que o Mastriani fez, ele fez a maioria dos gols dele de cabeça. Foi para o Atlético Paranaense e fez gol de cabeça. E o América parou de fazer essa jogada, né? Que o Jacaré estava cruzando muito bem, o Marlon também, e parece que não é o forte do Renato Marques, e o América está jogando mais pelo chão. O Brenner talvez seja essa opção de bolas pelo alto, Marcão. Eu confesso que eu nem procurei os gols do Brenner no YouTube, não me lembro do futebol dele, então qualquer opinião que eu possa dar do Brenner eu vou estar sendo leviano. Hoje eu vou gastar meu português, César. Então não vou comentar sobre o Brenner. Sobre a demora nas substituições, eu concordo com você, até pela nossa curiosidade em ver esses jogadores que foram contratados recentemente e de ver se o Benítez está, tanto o Benítez como o Varanda estão recuperados. Confesso que ontem, na hora que, aí vocês podem até falar que é marcação, mas eu dei um sorriso na hora que Juninho e Alê saíram quase simultaneamente. Eu falei, nossa, que bom, é raro isso acontecer. E entraram 2 jogadores que a gente queria, que é o Felipe Amaral e o Rodriguinho, de ver jogando juntos, né? Então, o que a gente quer é que esses jogadores sejam escalados desde o início. E quando você fala de rodagem, de elenco, né? Pô, a gente já conhece o futebol do Alê, a gente já conhece o futebol do Juninho, né? Tem alguns jogadores que a gente já conhece pelo menos uns, não vou chutar 10 anos. Mas o Alê já faz um bom tempo que tá aí jogando com o Juninho. Então a gente queria ver caras novas nesse meio de campo para ver desde o início, porque aí você pode até comentar comigo e torcida. Vai ser contra o nosso rival aí do Barro Preto que você vai colocar esses caras que não têm jogado juntos. Será que... Aí uma pergunta vocês podem colocar aí nos comentários. Seria arriscado começar um jogo, que aí é o primeiro jogo importante, ao meu ver, que a gente vai poder avaliar a nossa defesa, avaliar nosso meio de campo, colocar o Felipe Amaral junto com o Benítez, que está voltando agora, colocar o Varanda. Talvez se eles estivessem desde o início do campeonato jogando juntos, até porque o Felipe Amaral, acho que ele entrou, foi contratado depois, né, Sérgio? Acho que no primeiro jogo ele nem estava à disposição. Não lembro se no segundo, mas a gente precisa ver esses caras jogando com mais tempo, assistirmos a partida deles com 10 minutos só no final dos jogos é meio frustrante. E vou falar na lata, para mim o campeonato começa no jogo contra o rival azul. E aí contra o rival do Código de Barras vai ser a segunda oportunidade, porque aí eu posso chegar e falar assim, pô, esse time pro Campeonato Brasileiro da Série B tá cascudo, vai dar caldo para subir. Porque contra o Uberlândia, Itabirito, Vila Nova, Patrocinense, esses times, para mim, não são sparrings fazendo analogia com boxe, aqueles sparring barrigudo, sabe? Aqueles sparring lento. Para mim, não serve como referência, César. Então, nesses 2 jogos, principalmente, e classificando
para semifinais e finais que eu posso fazer uma avaliação de chegar e falar, ó, com essa turma que está aí, a gente vai longe e a gente sobe. Por enquanto, vitórias importantes. Se estivesse perdendo, a gente já está metendo a lenha. Se estivesse jogando mal, está jogando tranquilo. Jogando muito tranquilo. E talvez essa tranquilidade seja perigosa, César. Seja uma armadilha. E vou ter que soltar a frase célebre. Aí eu tenho que falar, estou cansado de ser enganado. Então, parabéns, né? Pelos gols, pelo único gol sofrido, mas quando o time do Barro Preto, eu quero a vitória. E aí, mais do que a vitória, também um time mais agressivo, mais para frente, porque às vezes esse excesso de toques particularmente me cansa, César. A gente tem que comemorar, né, esses resultados, esse início de Campeonato Mineiro muito bom que a América teve, né? Eu acho que ninguém imaginava que nesse momento ele seria o líder, o melhor ataque, a melhor defesa, ter o artilheiro. Então tudo isso é para a gente comemorar. Mas a gente pensa mais para frente, né, Marcão? Mais à frente. A gente quer ver o time. O nosso objetivo esse ano é subir para a Série A novamente, né? Eu acho que não tem nenhum torcedor que esteja pensando em outra coisa a não ser isso, né? É um discurso bem batido, né? O América precisa voltar ao lugar que ele nunca deveria ter saído. E por isso a gente tem que cobrar as mudanças, as melhoras agora que o time está vencendo, mesmo contra times mais fracos, justamente por causa disso. O time precisa evoluir, precisa aprimorar, né? A gente não está dizendo que está tudo errado, mas a gente tem que reconhecer que os adversários, até agora, foram adversários fracos. Talvez tenham se tornado fracos pelo bom futebol que a América jogou, mas às vezes é pela fraqueza dos adversários. E desculpe te interromper, porque você sabe que a gente esquece, a memória é fraca. Vindo aí o Talisca, né? Que é um zagueiro novo também, e entrando o outro que eu esqueci o nome, que tá vindo do Palmeiras. Nesse Não, mas jogo... o outro é pro Sub-20, tá? É Sub-20, né? Tá. Então tá. Mas pelo menos o Talisca, nesses jogos mais fracos, com esses sparrings, não sei, seria loucura colocá-lo nesse momento contra o time do Barra Preta e do Código de Barros. Mas como a gente não conhece, nesses jogos mais fracos, é escalá-lo. Por isso que eu te falo, pra gente conhecer. Aí você pode falar assim, não, mas precisa ter um corpo no time, um time titular definido para a Série B. Aí me dá um certo nervosismo, porque se a gente for começar a Série B com Juninho, Ale ali na volância e Moisés, para a Série B, em jogos que são mais... A gente sabe que tem uma meninada e que os times da Série B contratam, até da formação de base deles, na correria. Eu não sei se esse meio de campo com Juninho e Ale ali na volância, porque Juninho não é volante, né? O Ale também não, mas o Ale está sendo escalado como primeiro volante. E você falou da questão da idade. Por mais que eles se cuidem fisicamente, me preocupa esse meio de campo para uma Série B. Acho pouco mordedor, vamos dizer assim, e na correria, e detalhe, com excesso de jogos, né? Com excesso de jogos, eu não sei se Juninho ali juntos, mais Moisés, vão aguentar o tranco. E aí tem o Benítez, que a gente sabe do histórico de lesões. Será que não valeria a pena, por isso que eu falo, reforço, escalar mais o Felipe, Amaral, o Rodriguinho a gente já sabe o futebol dele. Aí eu não sei o que vai acontecer com o Flávio, né, galera? Ninguém quer o Flávio. Pô, mas tem que... Tava machucado também. Sabe, me preocupa algumas caras que a gente já conhece o futebol. Contra o Itabirito entrou o Mateuzinho, pô. O que o Mateuzinho vai fazer de diferente do que ele já fez até hoje? O que ele vai agregar, sabe? Essas caras que me preocupam pro longo da temporada, César. Sobre o Mateuzinho, eu sei que boa parte da torcida não gosta dele, mas eu acho que o Mateuzinho também merecia uma oportunidade de voltar, igual o Varanda. O Mateuzinho não joga desde agosto. Tem que colocar o Mateuzinho para jogar para ele tentar recuperar a forma física dele e até técnica, porque a gente... Mas o problema é que a gente vou te interromper de novo. A questão é que o Varanda, a gente vê perspectiva de produção, de agregar algo diferente. Cara, o Mateuzinho, a gente já conhece o Mateuzinho. A gente já conhece. Dá mais uma oportunidade para o Mateuzinho, tudo bem, entendo, porque ele está voltando de lesão. Mas o futebol dele é esse. Assim que o futebol do Alê é esse. O futebol do Juninho, que jogou até bem contra o Uberlândia, é esse. O futebol do Ricardo Silva é esse. Sabe? Mas é por isso que eu estou te falando, assim, se o Fabinho está indo mal,
Você tira o Fabinho, coloca o Mateuzinho, coloca o Varanda, coloca o Azevedo, coloca o Adson, coloca quem for, mas você não pode ficar com o cara que tá jogando mal em campo. É o mesmo caso do Alê. O Alê fez partidas ruins aí, e ao invés de permanecer com o Alê, contra o Tabirito, mesmo devia ter saído no intervalo do jogo, pô, coloca logo o Felipe Amaral, coloca logo o Lucas Cal, dá uma oportunidade pro Gustavinho, recua o Juninho e o Moisés. Quer dizer, a permanência ou a insistência da dupla Ale e Juninho, que a gente já comentou várias vezes aqui, e a torcida do América, eu acho que 90% é a favor do fim dessa dupla, né? O Juninho, eu acho que ainda existe uma ala da torcida que gosta dele, ele entrega, ele dá opção, ele corre, né? O Juninho da Faz gol. entrevista, que o Ale não tem entrevista, o Ale não dá. Quer dizer, como é que um cara desse está no clube já há 4, 5 anos? Agora ele não dá mais entrevista, não dá mais entrevista por quê? Para justificar o futebol dele, a falta de rendimento, as entregadas de bola que ele dá para o adversário? Não faz sentido. Então, assim, se o cara tá no clube e não pode dar entrevista, então sai do time. Pede para sair, né? E outra, né? A gente vê a oferta pelo Martínez, a oferta pelo Mastriano. Qual foi a oferta que o Alê recebeu nesses últimos anos para ele se achar tão superior dentro do clube, de achar que tem que ser titular, de ficar com cara amarrada? Não faz sentido. Ele ficou Então, deslumbrado quando o Sampaoli, que é aquele mas maluco. 3 anos atrás, né? Mas aí o maluco do Sampaoli enalteceu o futebol dele naquele jogo treino, inclusive, que eu não sei se foi no América, foi lá no centro de treinamento de Vespasiano, e o Sampaoli pediu a contratação dele, e o Lisca também enchendo a bola dele, falando que é um jogador diferente e tudo. E depois disso, pelo que eu fiquei sabendo, o Ceará, o Mancini, tinha pedido a contratação dele. Mas é aquilo, quem enche a bola dele é mais quem tá dentro do clube, né? Na quarta-feira eu tava vendo o jogo pela televisão, eu tava fora de Belo Horizonte, a trabalho, e o pessoal falando, as lideranças do América, Juninho, Alê, Ricardo Silva, e citaram mais um que eu não vou lembrar. Mas essas são as lideranças do América, César. Então, meu amigo, para você bater de frente com a liderança e essa liderança cair, é muito difícil. É muito difícil. Aí o Moisés, foram os três. Então, as três lideranças, três são do meio de campo. Ué, Moisés eu nem vou questionar, não, porque com a idade dele voltou bem, tem evoluído, tem identificação com o clube, o Juninho também tem, mas o Ale é aquilo que você está falando. Cara, difícil. Difícil. É o que você falou, o Juninho tem os defensores, que tem até um número grande, mas o Ale é difícil, você conta nos dedos quem defende o homem de terno. E essa falta de participação dele sobre todos os aspectos me incomoda profundamente. Então, eu quero, César, que quanto o time do Barra Preto vença, nos convença no sentido de que a defesa, quando é pressionada, ela está bem. Quero que esse meio de campo, além de produzir para o ataque fazer gol, jogadas de perigo, seja combativo, né? Seja um meio de campo marcador, e que o Renato Marques, Jacaré, o Fabinho melhore o futebol dele, evolua, para a gente ganhar desses caras aí de pelo menos 2-0. Aí você fala, pô, você tá mal acostumado. Mas também tem que baixar a bolinha deles, que estão achando que é o melhor time de Minas. A prepotência voltou ao futebol mineiro, César. Não, a prepotência sempre existiu e permanece, né? Ela alterna de um lado e de outro, conforme o resultado do jogo entre eles, principalmente, né? E para falar desse jogo, né, Marcão? A gente falou deu na manchete que a gente falaria sobre o clássico contra os azuis. O jogo vai ser na quinta-feira, está marcado para as 8 horas da noite, e possivelmente pelo horário, né, que o jogo vai terminar, a gente não vai fazer um episódio antes do jogo, porque muita gente vai reclamar que a gente não falou do jogo, e não dá tempo de fazer o episódio pós-jogo. Então, talvez na semana que vem, o nosso episódio atrase um pouco para a gente poder gravar e comentar sobre o clássico, né? E uma coisa que eu queria alertar, Marcão, não sei se você percebeu, o América hoje tem como centroavantes o Renato Marques, que saiu na partida contra o Uberlândia, não sei se ele sentiu alguma coisa, foi preventivo, ou se ele realmente machucou, não sei se vai haver tempo de recuperação. O Brenner, ele não joga desde outubro, desde final de outubro, segundo ele treinou até novembro, nós já estamos em fevereiro, então acredito que ele não tenha condições de jogar 90 minutos
de cara, assim, tão próximo, talvez vai levar mais aí umas 2 semanas para poder fazer isso. E a outra opção de centroavante é o Varanda, que tem jogado muito mais como jogador de lado do que como centroavante mesmo. Eu acho que caberia aí uma contratação de mais um centroavante, né? Somente considerando essas partidas ruins aí do Fabinho, Felipe Azevedo, a gente sabe que não dá conta também de jogar 90 minutos, e é um outro estilo de jogo, né? Eu acho que caberia uma contratação de centroavante. E só para arrematar o assunto aí do Gustavinho e tudo mais, uma entrevista que o Salum deu, que eu até já citei aqui para o Everton Guimarães, né, os donos da bola, ele comentou de que teriam mais saídas, né, e que contrataria mais à frente outras pessoas, inclusive citou o caso do goleiro, que queria mais um goleiro. Ele deu toda a dica que o Lucas Cal não continua, o Flávio não continua, que o Gustavinho não continua, ele não citou nomes. E o Martins é questão de chegar com dinheiro. Essa novela do Martins já encheu a paciência de todo mundo aí. Encheu o saco mesmo, César. O Felipe Minto até comentou esses dias aí na resenha de que parece que o Vasco estaria interessado nele, mas se a gente pensar ou lembrar que no ano passado, quando o América tinha o Matheus Gonçalves, o Vasco queria contratar, o América não quis vender o Matheus Gonçalves para o Vasco, com medo de levar calote, não vai ser com 3 milhões de dólares para o Vasco que ele vai fazer negócio, né? E tem outro detalhe, o Vasco tá cheio de gringo no elenco deles. Eu tava vendo o pacote de contratações do Vasco, fora os que já estão no plantel, tem uma turma grande de gringo lá no Vasco, então não sei se essa informação efetivamente procede ou se vai acontecer. Mas é aquilo que você falou, essa novela já encheu tanto o saco. Não tô falando que eu quero que ele saia do clube, não, mas já encheu o saco, sabe como é que é? Não arma esquema mais pensando nele, não, porque você começa a tomar antipatia, pelo menos da minha parte eu começo a tomar antipatia. Não estou falando dele, não, mas de tudo que já aconteceu, essa falação. Também não estou falando que tem que ir para o rival aqui do Barro Preto, mas agora já estou meio que desgostei, sabe como é que é, César? Meio desgostei. Vende logo, vende, não quero que seja para o rival azul, mas vende logo, já perdi o entusiasmo com ele, César. A admiração que o Martins conquistou da torcida, ele está perdendo toda, né? Porque torcedor, além de memória curta, ele precisa também ser conquistado dia a dia. Não vai ser fazendo birrinha, não jogando, que a torcida vai pedir para ele continuar. Tá todo mundo tomando antipatia dele e talvez a estratégia seja essa mesmo. E uma coisa que pode ser, aí é pensamento meu, né? É que o América esteja até esperando passar o clássico para depois negociá-lo para os azuis, né? Já que ele não poderia colocar uma cláusula de não jogar contra a gente, ele estaria esperando passar o clássico para liberar, porque aí a chance seria só numa eventual semifinal ou final. E para concluir o assunto, Marcão, no clássico da quinta-feira, o time de lá está muito entusiasmado pela vitória contra o Código de Barras. Como você disse, a prepotência voltou, mas eu acho que vai ser um bom teste para o Cauã. Aí não vou falar nem só para o time, para o Cauã, para ele estudar outras alternativas táticas. Como você disse, o América está jogando lá Fernando Diniz, né, com a saída de bola, toquinho, goleiro para o zagueiro, cruza a bola em frente da área, passa pelo volante, volta para outro canto e tal. Então, por enquanto, nós estamos jogando contra times de um nível mais baixo. Vamos ver, jogando com um time com investimento mais alto, se o América consegue suportar uma pressão, porque contra o Itabirito aí a gente viu que o time passou alguns apertos e ficou sem saída de bola. Né? Uma das grandes dificuldades contra o Itabirito foi justamente por causa disso, porque o Itabirito marcou alto, não deixou o América sair com essa bola tranquila lá de trás, dando toquinho e tal. Então, que o Cauã pense muito bem a estratégia que ele vai usar contra o time do Barro Preto, Marcão. É isso, César. Pensar positivamente, ir para o carnaval já comemorando. Agora eu vou ser prepotente. Se eles podem, por que eu não posso? Mas comemorando essa bela campanha, vou ter que resgatar, em que pese os adversários, mas a gente está cumprindo e fazendo o dever de casa. 3 vitórias, 1 empate, 14 gols marcados, artilheiro do campeonato, 1 gol sofrido apenas. Então a gente tem que comemorar, ir para o carnaval feliz da vida, e aí quinta-feira dá um sacode iaiá no time azul para a gente comemorar mais ainda, César. Queremos agradecer aos fiéis ouvintes dos Santos Americanos que se inscreveram no canal
E também aqueles que, por deixarem comentários no YouTube, estão concorrendo ao sorteio de uma caneca de chopp com o escudo do América. São eles Adolfo Parense, André Ribeiro, Antônio Barroso dos Santos, Diego Henrique, Edmilson Tinoco, Felipe Uai, Fernando Jesus, Flávio Azevedo, Gilmar Pereira, Guilherme Rosenburg, José Alves Aguiar, Cuba Nights, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Marcelo Calçorari, Marcos Lacerda, Roberto Lopes de Oliveira Neto, Rodrigo Amorim e Sérgio Souza. Se você ainda não está participando, basta postar um comentário no episódio dessa semana no nosso canal do YouTube para receber o número para o sorteio. Quem já comentou no episódio passado, pode comentar de novo para receber o número adicional. E visando agilizar a entrega do prêmio, assim que alcançarmos 100 comentários válidos, nós vamos informar a data da extração da Loteria Federal, que definirá qual será o primeiro fiel ouvinte dos Santos Americanos que vai receber a sua caneca personalizada. Lembrando que aqueles que contribuírem para o canal com qualquer valor acima de R$5 via Pix para podcastsantosamericanos@gmail.com vão receber um número extra, independentemente do valor da contribuição. A caneca do América é um presente dos Santos Americanos da Contacto Brindes. E para conhecer a Contacto, visite a página deles no Instagram ou site www.contactobrindes.com.br e confira a enorme variedade de produtos promocionais para a sua empresa ou seu evento. Contacto Brindes fica na Rua Platina 1863, no Calafate. Qualidade, preço justo, novidades, variedade e satisfação. Muito obrigado por nos acompanhar. Na semana que vem estamos de volta com Santos Americanos. Bom carnaval a todos e Marcão, até a próxima sexta-feira. Até a próxima sexta-feira e, como diria Carlos Imperial, 10! Nota 10! Santos